The world's oceans play a key role in supporting all life on Earth. In fact, they produce 2/3 of the oxygen that we breathe on land. Kelp forests have really rapid growth rates. They also have a key impact and control the global climate, which in part they do by sequestering a lot of the CO2 that's in the atmosphere, which is also part of that CO2 that we are emitting excessively. In the end, kelp forests are just as important for the health of the marine environment as forests on land are, like the one that's around me here, are for the health of our terrestrial environment. Nós crescemos aqui, não é? E miúdos, aí com os nossos 12, 13 anos, 14, já vínhamos fazer aqui as nossas primeiras investidas aqui na caça submarina, com os fatos enormes, que eram dos adultos, já todos rotos, mas mesmo assim nós vínhamos. E então aqui nesta zona, cruzadamente, gostávamos muito de vir aqui, porque isto era de fácil acesso. Nós entrávamos ali, ficávamos ali a apanhar sol numa rocha ali e entrámos ali por aquela rocha que ali está. E então, logo ali a partir daquela rocha, então se a maré estivesse vazia, isto era um mar de laminários em toda esta zona, não é? Junto ali às rochas e que ia até esta ilha exótica aqui no meio, que nós chamamos dos Príncipes. Portanto, isto era um mar de laminário, uma coisa louca. Isto tem aqui 3, 4, talvez 5 metros de profundidade na maré alta, e que a gente mergulhava ali por baixo das laminárias e realmente aquilo eram florestas exuberantes de golfo, não é? Por ali acima, a gente olhava para cima, aquilo fazia. A vida marinha debaixo dessa laminária era abundante. Nós aqui apanhávamos robalos, é? Sargos, robalos, havia marisco, havia choco, havia lulas, havia... enfim, uma variedade de espécies. Na altura era habitual fazer apneias e mergulhar no meio das laminárias. Era muito gratificante mergulhar no meio das laminárias porque havia muita vida, havia muitos robalos a passar no meio das florestas que existia de laminárias, portanto, eram corredores estreitos, cerca de meio metro entre elas, em que os robalos e os sargos circulavam no meio, quer dizer, nós tínhamos de estar sossegados com a arma no corredor, porque não conseguíamos sequer movimentar a arma para um lado ou para o outro, porque batia nos calos das laminárias. E essas laminárias eram gigantes, deviam ter 2 metros, 2 metros e meio. Elas cobriam-nos quando nós mergulhávamos, estávamos no meio delas, cobriam-nos, quando queríamos vir para cima até nos sentíamos presos por elas. Era um susto inicial, sentíamos que estávamos presos, mas depois facilmente vinhamos para cima. Muita gente daqui vai frequentar a praia desde que nasceu. Nós, da minha geração, a minha família toda, aprendemos a nadar na praia aqui desde 1 ano de idade e aprendíamos e estávamos e tínhamos uma relação intensa com a praia. Eu posso dizer que nos anos 60, 70, 80 era tal a quantidade de algas. Havia as laminárias, que eram muito compridas, tinham 2, 3 metros de comprimento, uma grande cabeçorra que se agarrava às rochas. Era normal, quando houvesse uma maré mais forte, rebentava com as algas do fundo marinho e atirava-as para a praia. E o que aconteceu era essas laminárias, todas elas vinham dar à areia e faziam uma linha na areia de algas. Essa linha de algas podia ter 2, 3 metros de largura e, por vezes, a altura desses montes de algas podia atingir quase 1 metro de altura.
realmente eram tempos muito gratificantes porque havia muita vida no meio das laminárias. Nós podíamos não apanhar peixe, mas víamos o peixe a circular. Hoje em dia, como instrutor de mergulho, tenho alguma tristeza e algumas saudades desses tempos, porque realmente nós mergulhamos e não vemos tanta vida. Não sei, poderá ou não estar associado à falta das laminárias, que desapareceram por completo, mas aqueles tempos eram realmente tempos diferentes, eram tempos gratificantes pela vida que tinha no meio dessas laminárias. Até o ano 2000 era perfeitamente habitual e normal vermos pessoas que vinham da zona da Grande Lisboa, apanhavam o comboio, traziam uma merenda, uma toalha, uma cesta e vinham a expor-se, a expor as suas partes dolorosas ao sol, nas zonas de rocha. E eu então à procura dos bons ares marítimos com iodo. Isto era uma prática comum, esta procura dos bons ares iodados marinhos. Todo o século XIX houve uma preocupação com o aumento da incidência de uma doença conhecida desde a Antiguidade, mas que vai atravessar todo este período do século XIX e primeira metade do século XX no planalto da sua curva epidémica. Os índices de mortalidade eram elevados e atingiam de forma transversal toda a sociedade. É neste sentido e com esta preocupação de uma mortalidade muito elevada que um casal pensa na construção deste sanatório marítimo, o Sanatório de Santana em particular. Será o Dr. Sousa Martins, médico e amigo do casal Amélia e Frederico Bister, que vai instigá-los a doar parte da sua fortuna para a construção deste sanatório. Um médico inglês, o Dr. Richard Russell, encontrou na proximidade da orla costeira uma incidência muito menor nas comunidades pescatórias, nas suas famílias e naqueles que estavam próximo do mar ou que iam para o mar, uma incidência muito menor naquilo que era uma patologia de nome escrofulose ou linfatismo e que, no fundo, era uma manifestação secundária já daquilo que era a tuberculose dentro do organismo destas pessoas. E essa baixa incidência junto à orla costeira levou o Richard Russell a pesquisar e a procurar e a encontrar, no fundo, nas algas, parte dessa cura e que achava que as pessoas com aquelas feridas, daqueles gânglios inflamados, que se cobrissem com algas e que colocavam como um emplastro junto às feridas e assim ajudar a fechar e a desinfetar, como um antisséptico, melhor dizendo. E, portanto, dessas evidências e desta forma empírica, vamos ao longo de todo o século XIX e princípio do século XX arranjar, no fundo, uma resposta científica para a compreensão dos benefícios destas algas ricas em iodo naquelas feridas que fechavam com muito maior facilidade do que quando os doentes estavam internados em hospitais no interior das cidades. O Sea Forester foi uma ideia do nosso fundador, do Paul Bakken. Ele criou uma empresa de aquacultura de algas na Noruega e
por ver toda aquela vida à volta do local da aquacultura, ele começou a questionar-se sobre o que é que estava a acontecer às algas no estado selvagem e começou a perceber que efetivamente elas estavam a desaparecer e que havia algo que precisava de ser feito. Here in Cascais, we used to have very abundant and luxuriant kelp forests all along the coastline. About 20-30 years ago, there was a cutoff point where something happened that really eradicated these kelp forests. So this is one of the reasons why we founded the Sea Forest Initiative, to try and bring back these forgotten forests of the ocean. We're talking about the forgotten forests because often in this time frame people have kind of lost a bit of touch with these ecosystems, and now for us it's very important to bring these ecosystems back together with the local community. So this is why we have also partnered with the municipality of Cascais and involving local stakeholders to try and get to this point together. Muitas vezes ouve-se esta palavra, o capital natural, a riqueza natural, não se percebe bem o que é que isso quer dizer. E aqui em Cascais estamos a desenvolver este projeto das florestas de algas marinhas, porque acreditamos que esse conceito não é oco, tem um valor intrínseco e material e queremos demonstrá-lo, queremos materializá-lo. Há 20 ou 30 anos atrás, a nossa costa tinha florestas de algas marinhas, florestas de kelp. Nós olhamos para o mar como um azul que não pode ser só passivo, não tem só uma dimensão, não é só aquele manto azul lindíssimo que se vê à superfície, tem toda uma riqueza que lhe é subjacente. E acreditamos na regeneração, e parte da regeneração é isto mesmo, é recriar ou recuperar ecossistemas que já aqui existiram. A nossa técnica é muito simples, foi uma técnica desenvolvida por investigadores na Noruega e também da Austrália. É muito simples, implica a recolha de material reprodutivo, que são os esporos das algas. Esses esporos são colocados em pequenas rochas, as rochas são mantidas em laboratório durante mais ou menos 2 meses e depois essas rochas são depois transplantadas para o mar, simplesmente lançando essas rochas através do barco, borda fora. E nós estamos a apostar nesta técnica porque é uma técnica bastante simples, não é preciso pessoal especializado para o fazer, qualquer pessoa pode fazer e é uma técnica que é possível de se utilizar a larga escala. Nos anos 80, no princípio dos anos 80 foi quando elas começaram realmente a notarmos a ausência delas. Quer dizer, depois haviam assim, já não eram tantas, deixou de haver laminárias, deixaram de vidar à praia, deixaram de vidar às rochas. E pronto, foi a partir de mais ou menos nos anos 80, 82, 83, em 86 de facto acho que já não havia mais nada. A maior parte destas algas, alfaces do mar já não se encontram, as laminárias não se encontram. A Convenção de OSPAR, quando reuniu em Cascais no ano passado, classificou as florestas de kelp a nível mundial como um habitat ameaçado. E, portanto, se nós aqui em Cascais conseguirmos contribuir para mudar esse estatuto, para dar o nosso pequeno, mas importante impulso para esta enorme causa, eu acho que é mais um benefício que fica na lista de tantos benefícios que estas florestas nos trazem. Foi assim que o Sea Forester começou e o Sea Forester dedica-se essencialmente à recuperação das florestas marinhas, que são muitas vezes esquecidas por muitas pessoas. E nós esperamos que no futuro
o nosso trabalho consiga devolver estas florestas azuis ao concelho de Cascais. To tackle this alarming disappearance of kelp forests and deterioration of ocean health, we founded Sea Forester with the ambition and the intent to really reforest the coastlines here in Cascais, but also in other regions across the world.